promotor de justiça aposentado, o Wilson apresentou essa petição, essa peça, com 94 páginas, no Superior Tribunal Militar, e foi simplesmente acatada pelo Superior Tribunal Militar, senhores. E eu me debrucei a madrugada inteira, li tudo, separei os principais trechos. Excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal Militar, né? O Wilson Coramo Coração aqui. O que ele pede nessa peça? Vem aqui, ó. Vem perante Vossa Excelência representar pela determinação de... Aí, senhores. Imediato afastamento... Determinação. Representar pela determinação de imediato afastamento dos cargos e pela prisão das seguintes autoridades. Senador Rodrigo Pacheco, da presidência do Senado Federal. Senador Rodrigo Alcolumbre, da Comissão de Constituição e Justiça. Ministro Alexandre de Moraes, da presidência do TSE e do STF. E o ministro Luiz Roberto Barroso, boca de viludo, do STF, com base nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Essa foi a primeira página, eu já vou pular para a página 14. Todas as páginas que eu vou ler aqui eu vou dar referência, tá? Para vocês conferirem, tá bom? Na página 14 aqui, senhores, vamos lá. Portanto, resta devidamente caracterizada a competência do egrégio Superior Tribunal Militar, pois o TSE não permitiu acesso ao código-fonte e não se manifestou sobre a representação formulada em 21 de novembro de 2022 pela coligação pelo Bem do Brasil e Jair Messias Bolsonaro em anexo, além de arquivar toda e qualquer reclamação eleitoral contra o suposto eleito, a exemplo das indevidas inserções em rádio, flagrantemente desfavoráveis ao atual presidente, e também por divulgar inverdades acerca das conclusões do relatório do ministro da Defesa, ainda não respondido e atendido plenamente, o que caracteriza crime militar. Data máxima vênia, o ministro Alexandre de Moraes, sem ser impedido ou processado por nenhum outro ministro do STF, está em curso nas penas do crime de tortura, senhores. Lei número 8.455/97, que é equiparado a crime hediondo, inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Agora, Alexandre de Moraes, você vai derrubar as redes sociais do Satanás, seu maligno. Vai prender o diabo agora, porra! Constituição Federal, artigo 5º. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Tá? Na página 15 aqui, ó. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. E o que eu já li, eu li a peça completa. Então, se você for somar aí, ó, todos os anos que já foram computados ao Alexandre de Moraes, o cara vai passar o resto da vida na cadeia. Aqui na página 18. Aqui, ó, o artigo 154A. Isso aqui aconteceu conosco, tá? Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, tá? A conclusão, tá bom? Aqui, ó, na página 19. Artigo 359. Tentar com o emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Além disso, o referido ministro também está em curso nas penas de diversos crimes previstos na Lei 14.197/21, relativa a crimes contra o Estado Democrático de Direito. Entre eles, contra as instituições democráticas, tá? O artigo 359L e o M, contra o funcionamento delas e no processo eleitoral, 359N e P. Contra o funcionamento dos serviços essenciais, artigo 359-R, que combinam mais de 15 anos de pena mínima de reclusão, além da tortura já anunciada e outros crimes que precisam ser investigados, processados e punidos. Não obstante as práticas criminosas, em tese acima mencionadas, os senadores Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, no exercício da presidência do Senado Federal, omitiram-se deliberadamente para não permitir a tramitação dos pedidos de impeachment contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, boca de viludo, e demais membros do STF. Tendo aquele engavetado e no último dia do mandato dele na presidência do Senado, arquivado todos os referidos pedidos que lá se encontravam, conforme pode-se constatar no site do Senado Federal. Isso aqui eu já estou lendo na página 21, tá, pessoal? Da mesma forma, em 2021 e 2022, o senador Rodrigo Pacheco não dá andamento aos pedidos protocolizados na presidência do Senado, mantendo-os em poder dele, impedindo que os ministros do STF, inclusive o atual e o anterior presidente do TSE, sejam processados, em total descumprimento da lei maior e demais dispositivos legais que tratam do tema. Na página 23. Com isso, os referidos senadores, além de atribuir a eles mesmos a competência que é conferida por lei a todos os senadores, omitiram-se diante do dever legal de adotar as medidas legais cabíveis para afastar o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso dos cargos para que fossem investigados, processados e julgados. E por isso passam a incidir nas mesmas penas em que os ministros estão em cursos. Taca de pau nesse carinho! Há várias acusações formuladas por promotores de justiça, procuradores da República, advogados e empresários contra diversos ministros do STF, todas arquivadas sem participação dos senadores, como manda a lei.
Aí o negócio aprofunda, pessoal. Chega lá no Conselho de Ética. Provocados, o Conselho de Ética e a mesa do Senado Federal também não apreciaram representações para a cassação dos mandatos do senador Davi Alcolumbre e do senador Rodrigo Pacheco. O que indica que, em tese, os referidos integrantes daqueles órgãos também participam de organização criminosa, definida na Lei 12.850/2013. Agora aqui já na página 35. Presidentes do Senado Federal fazem com que os ministros do STF nunca sejam investigados, processados e julgados, o que é inadmissível e só se justifica pelo fato de integrarem a mesma organização criminosa. Data máxima vênia. Por tais motivos, todos os pedidos de impeachment devem ser obrigatoriamente desarquivados com imediato encaminhamento ao plenário do Senado Federal. Por outro lado, data máxima vênia, há inúmeras suspeitas de envolvimento de ministros do STF, mormente dos ministros Barroso, o último presidente, e do ministro Alexandre de Moraes, de integrantes do TSE e dos senadores Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, de cometimento de fraudes no processo eleitoral. Tudo fizeram para inviabilizar que as eleições se realizassem com cédula de papel e com contagem pública. Nem mesmo permitiram a impressão do comprovante de votação das urnas eletrônicas. E, além disso, há um número gigantesco de urnas, com o mesmo número. Os integrantes do TSE se recusam a entregar o código-fonte. E inúmeras urnas foram transportadas de um local para o outro, indefinidas em São Paulo, para evitar que fossem aferidas. Aí é que vem a paulada, senhores. O relatório das Forças Armadas anunciou que não se pôde verificar o código-fonte, o que indica algo muito grave. Os integrantes do o que indica que algo muito grave os integrantes do TSE querem esconder. Falta de transparência. Aí, senhores, eu tô fazendo questão de ler essas principais partes aqui, ó, para chegar na questão do quê? Da ruptura institucional, tá? E o porquê que a intervenção militar só depende o quê? Da interpretação do comandante. E quem é o comandante? É o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Não precisamos de Congresso, não precisamos de Senado e não precisamos de porra nenhuma de STF para se fazer uma intervenção militar, tá? Mas daqui a pouco eu entro nessa janela aí. Esses diversos elementos demonstram fortes indícios de formação de organização criminosa, diante da omissão dos senadores no dever legal de agir para o cumprimento da lei maior, o que os faz incidir no cometimento de crimes contra as instituições democráticas e contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. E nós estamos o quê, senhores? Em GLO. As eleições, as Forças Armadas atuaram em caráter de GLO, beleza? O espetáculo é bonito, senhores, aqui na página 38. Por fim, também são públicas e notórias, circulam nas redes sociais, notícias no sentido de que o ministro Alexandre de Moraes recebeu milhões de reais para fazer o que está fazendo, mas o Senado Federal nada faz para que ele se defenda e demonstre que tais acusações são inverídicas. Não se pode negar o acesso aos meios de defesa no Senado Federal, pois a todos são garantidos o contraditório e a ampla defesa. Ainda na página 38 aqui, senhores. Hoje, 5 de dezembro, no caso o dia que foi apresentado aqui, né, essa peça, surge mais uma denúncia gravíssima contra o senador Rodrigo Pacheco, feita por outro senador que disse, aí o texto é longo, eu vou logo aqui, ó, para o final, da página 38, eu tô dando referência, vocês confiram lá na íntegra, tá? Que é a prática reiterada do que se viu no mensalão, ou seja, distribuição de vantagens indevidas em troca de apoio, corrupção, distribuição bilionária por critérios politiqueiros, que o senador Pacheco não recebeu o poder de comando orçamentário bilionário para distribuir entre amigos, apadrinhados, etc. Tá? E aí a peça, senhores, não pega só o Pacheco presidente não, tá? Agora tá pedindo o que aqui, ó? Os integrantes da mesa e do Conselho de Ética do Senado Federal, tá? Então, assim, ó, o Pacheco, Venezinho, Romário, tá? Se lascou, Irajá. Bom, enfim, tá aqui, ó, todos os senadores que também integram. Vai todo mundo rodar, senhores. Vai ser fechado. Senagina 45. Vamos lá. Da mesma forma, o TSE infringe o princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal por não permitir que a contagem dos votos fosse pública, o que também deve ensejar a anulação do pleito, do processo eleitoral pelo STM. No final aqui, ó, eu vou ler pra vocês. É a anulação inteira da eleição, senhores. Não é só do cargo de presidência da República, não, cara. A anulação do processo eleitoral pelo STM. Pois diante da conduta omissiva dos demais integrantes do TSE, do STF e dos senadores, é evidente que não se pode deixar o cargo dos suspeitos das fraudes e de cometimento de vários crimes o julgamento dos próprios atos, pois a Constituição Federal e as leis não permitem isso, pois não se tratam de crimes comuns, nem de responsabilidade, mas de crimes previstos na Lei 14.197/2021, entre parênteses, contra as instituições democráticas. Essa não se pode substituir a vontade dos eleitores pela prevalência de máquinas eletrônicas na escolha dos representantes do povo. Há necessidade de lisura e transparência no processo eleitoral e publicidade da contagem dos votos, o que não aconteceu nas eleições de 2022. Por todos esses motivos, o povo brasileiro está insistentemente na frente dos quartéis de todo o país, com o objetivo de impedir que o suposto eleito, desonesto, imoral, inelegível, seja alçado à presidência da República.
Vamos adiante aqui, senhores. Na página 54. O TSE e todo o sistema eleitoral têm cometido crime contra a segurança pública, criando um ambiente livre para as fraudes e protegendo os fraudadores. O fato mais grave é o arquivamento contumaz de denúncias e a intimidação, criminalização e condenação dos denunciantes. Eu mesmo aqui, essa interlocutora Ana Priscila Azevedo, estou respondendo aí processo, estou sendo investigado por Alexandre de Moraes, porque eu denunciei a fraude das urnas eletrônicas. Ele diz que eu estou atentando contra o Estado Democrático de Direito. Bonito, né? Muito bonito isso. Agora vamos chegar na diplomação, senhores. Página 59. Em decorrência das condutas acima descritas, das suspeitas que recaem sobre a atuação das autoridades acima mencionadas e dos indícios de gravíssimas irregularidades no processo eleitoral de 2022, o TSE antecipou a diplomação do suposto eleito para o dia 12 de dezembro de 2022, o que não pode ser admitido antes de serem apuradas as irregularidades aqui apontadas. Na página 72, está em vermelho. Houve cerca de 800 casos de violação do sigilo de dados pessoais, tais como número do título de eleitor e nome completo do eleitor. Segue mais embaixo. Relatam que mais de 279 mil urnas eletrônicas utilizadas no segundo turno do pleito eleitoral de 2022 apresentam problemas crônicos de desconformidade irreparável no seu funcionamento, que podem afetar, inclusive, os arquivos RDV e BU. Página 85. Na referida petição, ele se dirige ao presidente do TSE, a quem informa que a diplomação para a posse de candidato à presidência da República, redesignada hoje, no caso 29 de novembro de 2022, para o dia 12 de dezembro de 2022, deve ser suspensa em razão a ausência de funcionamento legal da decisão administrativa, que mesmo discricionária, deve fundamentar quais são os critérios de conveniência e oportunidade. B, do processo eleitoral ser nulo na origem, senhores. Será que é o sonho de consumo de todo intervencionista? Ai, meu Deus do céu, santo Deus de Israel. C, inexistência de isonomia no tratamento aos dois candidatos na condução do processo. D, aplicação repugnante de censura contra fatos públicos e notórios, como questionado nos termos da resolução número 23673 do TSE, por entidades fiscalizadoras, Forças Armadas e o Partido Liberal. E não apresentada até presente momento resposta aos quesitos levantados. Ainda na página 85. Requer, por fim, seja suspensa redesignação da data da diplomação para o dia 12 de dezembro de 2022, adiada sine die, por ausência absoluta de fundamentação jurídico-legal e de respostas aos quesitos levantados pelas Forças Armadas e pelo Partido Liberal, sob pena de gravíssimas consequências ao país, reiterando que as forças especiais e ações de comandos não permitirão, em hipótese alguma, referido golpe de Estado institucional. É pela porta, porra! Vou ler de novo, meu Deus do céu! Haja coração! Sob pena de gravíssimas consequências ao país, reiterando que as forças especiais e ações de comandos não permitirão, em hipótese alguma, referido golpe de Estado e institucional. Aí, senhores, página 88. Pelo exposto, representa a Vossa Excelência pelo imediato, preliminarmente, 1. Determinação para que seja constatado no Hospital Sírio-Libanês, ou onde quer que seja, se o senhor Luiz Inácio Lula da Silva está vivo ou não. E por que há um sósia se apresentando como se fosse ele? Isso aqui é a peça jurídica apresentada no Superior Tribunal Militar e que foi acatada. 2. Na página 89. Sustação de todo e qualquer ato tendente à diplomação do suposto eleito presidente nas eleições de 2022. Sine die, até que sejam atendidas as exigências as formuladas pelo ministro da Defesa, pelo Partido Liberal, pela coligação pelo bem do Brasil e pelo presidente Jair Bolsonaro, e sejam solucionadas todas as questões relativas à anulação dos votos obtidos por meio das urnas com numeração idêntica. 3. Determinação ao presidente do TSE para a liberação do acesso ao código-fonte ao ministro da Defesa em 24 horas, sob pena de prisão em flagrante. 4. Afastamento cautelar dos senadores Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco da presidência do Senado e da CCJ, respectivamente, e dos cargos de senadores, e dos ministros Alexandre de Moraes, da presidência do TSE, e dele do ministro Luiz Roberto Barroso, dos cargos de ministro do STF. 5. Determinação das prisões em flagrante dos senadores Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, e dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Perderam, manés! Perderam, seus comédias! 6. Determinação das prisões preventivas das referidas autoridades em razão dos gravíssimos crimes em que estão incursos para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 7. Quebra dos sigilos telefônicos, telemáticos, bancários e fiscais dos senadores Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. 8. Bloqueio das contas bancárias dos senadores Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, Alexandre de Moraes, boca de veludo. 9.
Requisição das emendas RD9 para se constatar a quem foram distribuídos os recursos bilionários a quem se refere o senador Alessandro, de acordo com o vídeo acima juntado. 10. Determinação para o Conselho de Ética do Senado Federal, com base no referido vídeo, de instauração de ofício de processo de cassação do mandato do senador Rodrigo Pacheco, afastando-o imediatamente do cargo, sob pena de ele criar obstáculos para o andamento das investigações e para a obtenção das provas. 11. Apreensão dos passaportes de todos os representados. E a determinação para que a Polícia Federal não permita que eles saiam do país para a garantia da aplicação da lei penal. 12. Determinação de desarquivamento e encaminhamento de todos os pedidos de impeachment dos ministros do STF dos últimos 5 anos, galera! Na página 93, senhores. Item 4. Anulação das eleições de 2022 para todos os cargos. Vou ler de novo. Anulação das eleições de 2022 para todos os cargos, por quebra do sigilo dos votos e dos eleitores, por infringência do princípio da publicidade no cômputo dos votos, por suspeição do presidente do TSE e por indícios de formação de organização criminosa para o cometimento de crimes, para derrubar o atual presidente da República. Nesses termos, pede deferimento Wilson Coressawa, advogado OAB 46466.